Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 28 de abril. Ibovespa apresentou alta de 0,5%. O stop loss testar aqui a região de suporte por volta dos 55 mil pontos. Ganhou uma força aqui compradora, só que se a gente olhar ainda estaria mais para gerar um topo descendente no gráfico de 60 minutos, ou seja, aqui o que seria, vamos dizer assim, mais coerente, um fechamento aqui de um candle de baixa com nova mínima na primeira hora de pregão, após a primeira hora de pregão. Isso seria o que é uma formação de topo descendente e a continuidade desse movimento de correção aqui do índice. Aborta essa formação se vier a romper a máxima do pregão de hoje, que foi de 56.017 pontos. E fazendo isso, aumenta a chance de voltar a se aproximar da região dos 57 mil pontos. PETR4 no pregão de hoje apresentou alta de 1,59%, foi lá embaixo, para baixo ali de um nível que era de suporte, mas voltou para cima desse nível, uma região em torno de 12,50. A gente já falou sobre esse patamar aí na última videoanálise. Também, assim como o Ibovespa, gerou um movimento de alta, não conseguindo romper a máxima do pregão de hoje, que é 12,87, também ficaria mais para a formação de um topo descendente no dia 60 e iniciar um movimento de baixa, dando sequência a um movimento de correção, um movimento de baixa do gráfico diário. O patamar de resistência mais importante na superação dos 12,87 fica aqui na casa dos 13,18 a R$ 13,38. Na Vale 5, a queda hoje foi de 0,38%, um leve engolfo de baixa, não conseguiu nem fechar abaixo ali da mínima do pregão anterior, que é 18,42, mas enfim, deu um primeiro indício de movimentação para baixo, perdeu a mínima do pregão anterior, uma possibilidade de dar sequência a esse movimento de baixa, onde teria um principal nível de suporte no gap em R$ 17,65 a R$ 17,54. Pelo gráfico de 60 minutos também ficaria coerente aqui uma formação de topo descendente. Aborta essa formação, primeiramente se romper de imediato os 18,70 e principalmente se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, 19,06, ou seja, voltar a trabalhar acima dos R$19, que seria a região mais interessante para se buscar operações de day trade na ponta compradora acima dos R$19 a R$18,90, usando esse patamar como suporte para fundos ascendentes no gráfico de 15 ou 10 minutos. Olhando agora para outros papéis, Nato 3, encerrei a posição comprada, o ativo perdeu muita força na primeira hora de pregão, o encerramento da posição foi no preço de entrada, em R$ 26,71, então enfim, operação no 0 a 0 que eu lanço no meu controle de operações como perda, porque tem os custos operacionais. A mesma forma na Ecor 3, a operação encerrada nos 9,06, ela terminou fechando aí no leilão de fechamento em 9,01, ou seja, estava um pouco mais acima e terminou perdendo força no leilão de fechamento, mas o fato principal é que o ativo, ao invés de dar prosseguimento aqui um pivô de baixa no G60, a ação ficou travada em cima do suporte e proporcionou um fundo ali das 15 para as 16 horas e ainda rompeu a máxima desse candle, então optei pela saída no preço de entrada da ação. Agora só falta depois, até mesmo porque já tinha dado um certo tempo do movimento de baixa e ele não tinha andado. O que eu ia mencionar, só falta agora essa ação, depois de muito tempo aqui travada, a ação resolveu despencar só após eu sair da operação. Mas enfim, operação encerrada aí no 0 a 0 em cima da Ecor 3. VLID 3 ativo em tendência de alta de curto prazo, vem no movimento de correção, então um papel que chama atenção aí para os próximos pregões, para ficar de olho para uma possível compra. De imediato, uma possibilidade de entrada na superação de 46,68. A BEV3 ativo que indefiniu em partes essa sua tendência, porque trouxe aqui algumas formações levemente negativas, algo semelhante a uma tendência de baixa que eu considero bem fraca nesse momento. Apresentou um candle hoje com alta de 0,48%, um martelo, um padrão de reversão dos candles, ainda segue respeitando bem a região dos R$19, então é um ativo que eu fico atento ainda mais para a ponta compradora, baseado principalmente na tendência de prazo maior do papel, mas de olho aí num possível retorno nessa região dos R$19, uma sustentação do preço acima dos R$19 é o que mais me chamaria atenção para a compra. Algo bem simples seria no rompimento de 18,99. Lame 4.
Lame 4 já comentei numa videoanálise passada aí na sexta-feira, cheguei a comentar algo a respeito sobre a Lame 4, que estaria atento ao ativo na correção do papel. Fez aqui uma correção, gerou um candle forte ali, que algo positivo, 2 pregões batendo nos R$17 agora como suporte e se sustentando acima desse patamar. Então houve uma boa recuperação no pregão de hoje, depois de ter feito uma primeira hora de pregão ruim, deu sequência a um movimento de baixo no G60, mas é um papel, enfim, que eu vou ficar também atento, focando mais em compra devido à tendência de médio prazo ser de alta, tendência de longo prazo ser de alta. Então um ativo que indefiniu sua tendência, basicamente está com a tendência indefinida, mas que ainda eu vejo um viés maior de alta no papel, um viés de alta na ação. Então, por esse motivo, ficaria atento mais para a compra aí nos próximos pregões. STC3, também já comentado em outras análises, análise da semana passada, ativo para ficar também de olho aí nos próximos pregões, vem numa movimentação de leve tendência de baixa, mas ainda dentro de um bom movimento de alta, dependendo do que ela fizer a partir do próximo pregão, uma entrada simples na superação dos R$19,18. E CPLA6 no pregão de hoje, a ação também está indefinida no curto prazo, mas no médio prazo em tendência de alta. E aí no pregão de hoje ela gerou uma alta de 1,97%, vindo para fechar acima da máxima do candle, que era para ter montado ali um pivô de baixo, ou seja, em termos de oscilação, o ativo foi lá, fez aqui um pivô de baixo, mas não confirmou muito esse pivô, não fechou abaixo, não perdeu a mínima desse candle e, pelo contrário, fechou até acima da máxima desse candle no pregão de hoje. Então é um papel que eu ficaria atento, principalmente ali numa sustentação do preço acima da região aí na faixa dos R$ 34,50, usando essa região como suporte para uma compra aí também na expectativa de saída dessa, vamos dizer assim, dessa formação aqui de um triângulo simétrico para cima. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.